Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo 2, Timóteo 2:16. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extingui-los os focos essenciais. Quando se ha trabalhado globalmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhe contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esquecemos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou alvitantes, afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam isto. Não será, porventura, o verbo desragado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação. Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Seu álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, quer dizer, da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz. Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, porque a indiferença alusiva aos desvarios da conversação. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando isso não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Obrigadas a todos. Boa noite, irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Aqueles que se sentirem confortáveis em fecharem os olhos da matéria,
acalmar o nosso coração, a nossa mente, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje, colocando todas as nossas necessidades ao Pai, que Ele sabe o que nós precisamos. Agradecendo por tudo que temos em nossa vida, tantas dificuldades que a gente passa como aprendizado, como as coisas também, como todos os bens, todas as coisas boas que nós passamos. Em agradecimento rezamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Nossa palestra hoje é com o nosso irmão Alexandre. Abre o teu coração, Deus te Boa noite, nossos irmãos encarnados e encarnados. Com muita alegria que a gente vê neste momento servir instrumento da palavra do nosso Mestre Jesus. O tema que nós trouxemos para a reflexão da noite foi extraído do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 10, item capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o item 9, a palavra do argueiro e a trava em um. Então nós precisamos saber o que significam essas palavras. Porque Jesus, quando trazia os ensinamentos através de palavras, ele usava a cultura da época, usava o linguajar da época e as coisas da época. Então, o argueiro nada mais é que um pequeno cisco, uma coisa quase imperceptível. E a trave é uma viga de madeira. Percebemos aí a disparidade, a comparação. Nesta parábola, Jesus quer nos trazer, nos ensinar como que o cristão deve se comportar quando vê o seu irmão errando. Este é o intuito dessa parábola. Então, nós percebemos aqui como que uma pessoa consegue olhar e ver no seu irmão algo tão pequeno se ela tem a trave no seu olho. E essa trave nada mais é que uma venda das imperfeições, né? Então, se a gente for fazer a comparação, é algo até ridículo, né? Mas isso acontece onde? Principalmente acontece no nosso ambiente familiar. Por que no nosso ambiente familiar? Porque é ali que nós temos a maior convivência com os nossos irmãos. Irmãos por quê? Porque nesta vida atual, temos a hierarquia do pai, da mãe e do filho. Mas quando nós encarnamos, somos todos irmãos. Não tem pai nem filho, somos todos irmãos. Então, nessa convivência, nós temos a liberdade, mais intimidade de fazer o julgamento com essas pessoas. Então, às vezes, nós ultrapassamos o limite do respeito e julgamos. Vimos, mostramos o argueiro. Então, aqui, nesta parábola, Jesus quer nos trazer uma pessoa muito crítica, que ela está preocupada em tirar o cisco do olho do irmão, mas não vê a trave no seu olho. Então, aqui nós precisamos ter atenção, porque essa parábola, às vezes, é muito mal interpretada. Como assim? Jesus aqui, ele não tá proibindo o tribunal, como tem o juiz, né? O juiz no tribunal, ele vai escutar um lado, escutar o outro e dar o seu veredito, baseado na lei. Por que o juiz está lá? Porque para ele estar lá, ele tem que ter uma moral elevada. Ele não pode cometer os mesmos erros das pessoas. Ele tem que estar acima, a moral pelo menos acima desse patamar. Então, Jesus não está condenando a função do juiz, que precisa ter ordem, né? Jesus também não está dizendo para nós fecharmos os nossos olhos quando o nosso irmão está errando. Isso seria passividade, né? Nós não podemos fazer isso. Jesus também não está falando que nós não devemos ter opiniões, nós não devemos ter nosso senso crítico.
precisamos ter. Porque se nós não tivermos o nosso senso crítico, não haveria evolução. Se nós olharmos há um século atrás, não foi inventado nada. Foi só melhorado o processo. Melhorado as coisas. Foi evoluídas. Por quê? Porque houve o senso crítico. O que estava ruim foi melhorado. Analisando, pode ser melhorado. Então, Jesus está aqui condenando o excesso. Porque o homem peca pelo excesso. Em tudo é livre para nós. Só que nós cometemos excesso. Por isso vem o erro. Então, diante dessa questão, quais são os ensinamentos que nós podemos tirar dessa parábola? Tem vários ensinamentos. Nós não vamos elencar aqui apenas 3 que julgamos mais importantes. A primeira lição dessa parábola diz assim: cristão não deve ser juiz. Ou, se quiser, ele não deve ser juiz da vida alheia. Seu ele tem que ser, mas da vida alheia não. Por que não deve ser juiz da vida alheia? Porque quando nós nos tornamos juízes, nós nos envolvemos em 3 atos falhos. Veja bem, primeiro ato falho é quando nós nos colocamos acima de outras pessoas. Mas como que nós nos colocamos acima de outras pessoas, se nós somos praticamente iguais? Nós estamos num planeta de terra, de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Então nós estamos no mesmo patamar. Ninguém aqui é melhor ou pior do que ninguém. Temos os mesmos efeitos. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas praticamente nós estamos no mesmo barco. Né? Então nós não podemos julgar as pessoas, por quê? Porque nós cometemos os mesmos erros. Lembra do juiz? O juiz não pode cometer aquele erro que ele está julgando. Então ele está lá por isso. Nós, enquanto somos imperfeitos, não temos a moral suficiente para julgar o outro. Porque nós cometemos o mesmo erro. Não podemos cometer agora, mas em vidas passadas. Temos até pior. Né? Porque a doutrina espírita baseia-se na lei da reencarnação. Essa aqui é apenas uma vida, uma passagem de existência. Nós somos milenares. Né? Então, olha bem o que Romanos fala na Bíblia. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Desculpa. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo que julgas ao outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. Então, na época de Jesus, já se cometia as mesmas coisas que hoje. Então, esse é o primeiro ato falho que nós nos envolvemos quando nós nos colocamos como juiz. O segundo ato falho é ver o lado negativo das pessoas. Por que nós vemos o lado negativo das pessoas? Porque nós nos concentramos daquilo que as pessoas fazem de errado. Todos nós somos igual a bateria de carro. Tem um polo positivo e um polo negativo. Se juntar dá problema. Não podemos juntar. Né? Então nós vemos só o lado negativo das pessoas, não vemos o lado positivo. Isso é do ser humano. A gente chama de fator primário. E se nós vemos aqui, por exemplo, essa rua aqui, do lado do nosso centro espírita, deve ter umas 1000 lajotas ali. Praticamente, 90% está tudo nivelado, tudo certo. Mas tem uma ou outra que está desnivelada, colocando buraco. Então quem passa de carro vai perceber o buraco e vai até achar meio ruim, porque vai estragar o carro, né? Coisa parecida. Mas nós nos atentamos às lajotas que estão desniveladas. E aquelas que estão niveladas? Nós não percebemos. Então isso é muito comum para o ser humano. Achar somente o lado negativo. Existem até pessoas que são especialistas em ver o lado negativo das pessoas, né? Fazem como se fosse um scanner. Passa ali e começa a elencar tudo que é negativo. Não consegue ver o lado positivo. Então esse é o segundo ato falho. O terceiro ato falho é que nós achamos que podemos ocupar o lugar de Deus. Como assim ocupar o lugar de Deus? Porque nós julgamos as pessoas apenas pelos nossos 5 sentidos. Pelo cheiro, pela aparência, pela vestimenta, pelo que ela tem, pelo que ela não tem. O que ela sabe, o que ela não sabe. Nós cometemos esse erro, porque nós só vimos a aparência da pessoa. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, Ele vê o coração da pessoa, vê o sentimento, vê o pensamento, porque Deus não julga. Então, quando Deus
Deus não precisa julgar. Por quê? Porque Ele colocou na nossa consciência o nosso discernimento. Nós mesmos, quando cometemos algo de errado, nós percebemos quando erramos. Podemos não falar, mas lá no fundo nós sabemos que fizemos algo de errado. Existe um filósofo, não sei se é Kant, que diz assim, vamos supor, aqui, alguém está vindo pela primeira vez no centro? Levanta a mão aqui. Ninguém? Você? Aqui. Existe uma forma de nós sabermos quando estamos fazendo a coisa certa ou errada, independente da religião. Você tem religião. É bem simples. Quando nós fizemos algo, nós queremos fazer algo. Então o filósofo diz assim, quando você quiser fazer algo, você pode falar isso para outra pessoa? Posso falar. Então, ok, está tudo certo. Se você vai fazer algo e você não pode falar para outra pessoa que você vai fazer, então é algo de errado. Então essa é uma forma muito fácil de saber quando nós estamos fazendo algo certo ou algo de errado. Só que quando nós nos comportamos como juízes, nós fizemos a semeadura, que é o julgamento. Só que isso traz consequências, que é a colheita. Então, a primeira consequência que acontece conosco quando nós nos comportamos como juízes é o afastamento das pessoas. Porque as pessoas ao nosso redor, elas não gostam de ser julgadas ou uma pessoa que fica reclamando. Se nós estamos no ambiente familiar e sabemos que aquela pessoa comete esse tipo de ato, nós já nos afastamos. Ela vai começar a falar como é que eu sou, como é que eu não sou, e nos afastamos dela. Essa é uma consequência. A segunda consequência é o desejo de retaliação. Como que acontece esse desejo de retaliação? É muito simples. Nós cometemos os mesmos erros das outras pessoas. Então, vamos supor que no ambiente familiar, que é onde nós convivemos, nós acusamos, nós julgamos um familiar nosso, esposa, filho, etc. Nós cometemos esse erro, julgamos. Só que, intimamente, a pessoa vai despertar nela esse desejo. Estás me julgando? Fazes a mesma coisa que quando fizeres, eu vou também falar a mesma coisa. Passa uma semana ou duas, a pessoa comete o mesmo erro. E aí ela vai estar pronta para dar o bote, como se diz, né? Falou de mim, mas está fazendo o mesmo. Então, que moral nós temos para julgar se nós cometemos o mesmo erro? Né? Nós temos que nos tomar cuidado com isso. Quando nós despertamos na pessoa o desejo de retaliação, o desejo de vingança, de revide. E isso é muito comum no ambiente familiar. Então, olha só o que Mateus nos diz no capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, pois, para não seres julgados. Porque como o juízo que julgares os outros, sereis julgados, e com a medida com que medidos, sereis medidos vós também. Diante dessa reflexão, vamos fazer uma pergunta para nós. Não precisa ninguém responder, só na nossa mente. Como você tem agido em sua vida? Como juiz ou como cristão? Então nós entramos na igreja, ou no centro espírita, qualquer lugar, para cultuar a Deus ou para ver o que está de errado. Na sua casa, no seu trabalho, na sociedade, na sua rua, na faculdade, você colabora ou você aponta os erros? Então essa é a primeira lição. Cristão não deve ser juiz. A segunda lição é a seguinte: cristão não deve ser hipócrita. Então agora nós vamos entrar na parábola do argueiro e a trave no olho. A parábola diz o seguinte, com licença para ler. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave. Hipócrita, tira primeiro a trave no teu olho, então verás como ajudar a tirar o argueiro no olho do teu irmão. Então o que nós vemos aqui é uma pessoa tentando ajudar a outra a tirar um cisco se ela tem uma trave no seu olho. Nós falamos que é uma viga de madeira. Então vamos supor que nós vamos passar por um procedimento cirúrgico no hospital. E chega o médico para fazer a cirurgia, só que ele chega com os olhos vendados. Qual seria a nossa reação? Nós vamos sair correndo, né? Como que esse louco vai fazer um corte em mim? Não pode ver nada. Vai cortar o olho errado? Vai me matar? Então, enquanto nós tivermos essa venda nos nossos olhos, nossas imperfeições, nós não temos condições de ajudar essa pessoa a tirar a imperfeição dela. Só quando nós podemos tirar a trave do olho. Então,
nós temos essa mania de nós ver como pessoas certas e outros com deformidades. Isso é muito comum. Nós vamos citar aqui alguns exemplos dessa hipocrisia que está na parábola no nosso cotidiano, que tem outros sentimentos, outras palavras, né? Então, hoje é muito comum, com a tecnologia, nós trabalhamos com celular. A gente faz orçamento, fecha serviço, etc. Quando nós estamos trabalhando com essa ferramenta, nós sabemos que estamos fazendo algo importante. Mas quando nós vemos o nosso colega ao lado, numa empresa fazendo, e por alguma reação que ele tenha de rir ou alguma coisa, nós achamos que ele está brincando, está vendo, está passando no WhatsApp, está no TikTok. Então nós julgamos ele por aquilo que nós achamos que estamos vendo, né? Quando nós temos uma reunião para ir, um compromisso, e nós chegamos atrasados nesse compromisso, o que acontece? Eu acho que o relógio está parado. Então o que acontece? Nós nos desculpamos dizendo assim, eu sou uma pessoa muito ocupada, o trânsito não dá para andar sexta-feira com chuva, não dá para andar. Nós nos justificamos. Mas quando é com o nosso irmão, nós falamos o quê? Você sabe que vai chegar atrasado, sai mais cedo de casa. Não é mais fácil? É assim que acontece, né? Ou quando você vai fazer a tal da crítica construtiva, faz um procedimento, vai ajudar o irmão, dá um auxílio para ele, vai ajudar ele também para ele se comportar. Para nós é tudo tranquilo, nós estamos fazendo bem, a intenção é boa. Mas se é outra pessoa que vai fazer conosco, nós vamos pensar o quê? Está querendo fazer isso melhor que a gente. Nós não temos a humildade de receber o auxílio, o orgulho não deixa, e nós achamos que a pessoa está querendo ser melhor que a gente. Isso é muito comum. Ou quando nós estamos passando por algum lugar, na empresa, etc., e estamos com uma mente ocupada com algum compromisso. Nós conhecemos a pessoa, ela passa ao nosso lado, mas nós não cumprimentamos porque estamos com a mente em outro lugar. Para nós é tranquilo, porque nós estamos sabendo disso. Mas a pessoa passa por nós e diz, não cumprimenta a pobre, ela está se achando, né? Isso é muito comum acontecer. Mas nós julgamos por quê? Porque não sabemos o que a pessoa está passando com ela. Para fechar essa parte aqui, uma coisa que acontece muito em festas ou em ambientes com bastante pessoas, e principalmente com crianças, né? Quando nós estamos com nossos filhos lá, e isso é normal acontecer. O filho faz alguma coisa de errado, faz a arte, como se tem esse dia, ele está fazendo arte, né? Então ele comete algum erro, mas é normal da idade da criança. Se é nosso filho, nós dizemos assim, Deus já tem saúde, é normal isso acontecer. Nós estivesse no hospital, em casa, doente, isso é normal acontecer. Mas se é com o filho do outro, nós dizemos assim, os pais não educam, a criança faz o que quer. Isso é muito comum acontecer com isso, né? Então, nós percebemos aqui que nós não percebemos a falha que temos, porque nós nos preocupamos em elencar as falhas do nosso irmão. Então, a hipocrisia, ela esconde vários problemas e conflitos presentes na vida das pessoas. Então, nós chegamos aqui à segunda lição. Cristão não deve ser hipócrita. A terceira lição ela é positiva. Se bem que o negativo também é positivo, né, quando nos ajuda. O cristão deve ser um bom irmão. Mas como que nós podemos ser um bom irmão? De que forma nós podemos ajudar o nosso semelhante? Nós nos alegrar com a queda dele? Tipo, quando ele faz algo errado, nós falamos assim, não, esse tipo de coisa eu não faço. Não faz agora, mas em vidas passadas fazia até pior. Porque nós nos baseamos na lei da reencarnação. Não é apenas uma vida, são várias vidas, né? Então, nós achamos que somos melhores que os outros porque nós fizemos aquele tipo de coisa, né? Então, não é esse o comportamento que Jesus nos ensinou. O fato de nós sermos condenados, de nós termos a condenação do julgamento, da hipocrisia serem proibidas, nós não nos isenta de fazer o bem. Ou seja, nós podemos ser juízes, nós podemos ainda ser hipócritas, mas não devemos deixar de ajudar as pessoas, porque cada bem que se faz anula o mal que se fez. Se nós só nos preocupar em fazer o mal e não fazer o bem, a balança vai ficar descompensada. Então, nós temos que sempre procurar fazer o bem para as pessoas.
Então, olha o que Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 17, versículo 15. Diz lá assim, ó. Se o seu irmão pecar contra você, chame-o a sós e mostre o erro a ele. Se ele aceitar, terás ganho o teu irmão. Então, diante do erro do nosso irmão, nós devemos ajudá-lo. Mas dependendo da situação, nós não somos as melhores pessoas para ajudar. Porque primeiro nós devemos tirar a trave do nosso olho. Primeiro nós temos que tirar as vendas. Lembra do médico? Primeiro ele tem que tirar a venda dos olhos, para depois ele fazer a cirurgia. Né? Então, nós podemos dar dois exemplos clássicos aqui, né? Dois bêbados conversando no bar. Bem passado, vamos dizer assim. Aí um fala para o outro assim, ó, cara, você vai te fazer mal? Né? Qual é a coincidência que existe dele falando isso do outro? Ou então, quando dois cegos param na rua para atravessar a rua, é comum, né? O cego para, estica o braço assim para o outro, para a pessoa que está vendo atravessar a rua. Só que, coincidentemente, aparece um outro cego também. E ele acha que também está vendo. Quando ele encosta nele, sente o toque, ele convida, vamos, mas só que são dois cegos. Então, cego vendo cego, ambos caem no abismo. Está escrito isso, né? Nós temos que ter essa responsabilidade. Né? E isso é muito comum de acontecer. Agora, vamos pensar como é que a gente pode ajudar o nosso irmão quando nós vimos que ele está errando. Não é gritando com ele, não é humilhando ele perante os outros. Foi falado aqui em Mateus. Nós temos que chamar ele num canto e mostrar para ele onde é que ele errou. Né? Nós devemos usar do espírito de brandura. O que é esse espírito de brandura? Vamos tomar como exemplo novamente um ambiente hospitalar. Quando as pessoas estão convalescidas, estão doentes, precisando de amor e de carinho. Né? Se o médico chega lá estressado, porque está atrasado, falando alto, já com grosseria, batendo porta, ele só vai piorar a situação do paciente. Então, o espírito de brandura é ele chegar com um sorriso, perguntar como é que está, como é que passou a noite, tratar com carinho. Então, lá na Bíblia, em Gálatas, capítulo 16, versículo 1, diz assim, ó, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espiritualizados, o corrige em espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas tentado. Então, sempre, como Jesus falou, vigiai e orai, para não cair novamente em tentação. Então, nós chegamos na terceira lição. Primeira lição, cristão não deve ser juiz. Segunda lição dessa parábola, cristão não deve ser hipócrita. E terceira lição, ele deve ser um bom irmão. Agora, uma pergunta para a nossa reflexão. Você tem sido um bom irmão? Então, esse é o padrão de comportamento que Jesus ensina nessa parábola. É um desafio para todos nós. A cada dia que nós acordamos, é um desafio todo dia nós tentarmos sermos melhor. Né? Então, lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus nos lembra da seguinte maneira: tudo quanto, pois, quereis que os homens nos façam assim, fazer também a eles. Ou seja, façamos aos outros aquilo que os outros nos fizessem. Então, qual é o tipo de relacionamento que nós queremos? Segundo o mundo ou segundo Deus? Então, para terminar, vou contar uma historinha que todos devem conhecer, mas de repente não nessa versão. Né? Um casal se mudou para um bairro muito tranquilo. Certa manhã, estava tomando café, aí a mulher olhou de lado assim e viu a vizinha tirando as roupas da máquina e pendurando no varal. Só que a roupa estava toda suja. O lençol estava todo amarelado, estava toda suja a roupa dela. Aí ela estranhou e comentou com o marido: ô José foi minha conta. Ô José, como é que pode a vizinha tirar a roupa da máquina e já pendurar assim suja? Será que falta sabão? Será que ela não sabe lavar a roupa? Se eu tivesse intimidade, eu ia lá ensinar ela como se lava a roupa. Deixar bem limpinha. Aí o marido não falou nada, ficou quieto. Passou 2, 3 dias e a mesma coisa. No café da manhã eu olhava e dizia para o marido: olha, continua lavando roupa suja. Será que não tem alguém que possa ir lá ensinar ela a lavar essa roupa direito? Será que falta sabão, alguma coisa?
2, 3 dias, passou uma semana. Aí chegou um belo dia, ela se surpreendeu. Porque quando ela olhou novamente, a roupa estava toda limpinha, assim, lençol branquinho, que até quase cegava ela de tanta luz, refletia de sol. Tudo limpinho, arrumadinho. Aí ela surpreendeu e falou com o marido: "Mãe José, a roupa está limpinha. Graças a Deus a vizinha agora sabe lavar roupa. Será que tem alguma vizinha dela que ensinou para ela como é que se lava a roupa? Que eu não precisei ir lá ensinar para ela?" Aí o marido olhou para ela assim, calmamente, e falou para ela: "Não, querido, é que hoje eu acordei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela." Então é assim, meus irmãos. Nós temos que nos preocupar primeiro na nossa janela, no nosso coração, para antes nós julgarmos os outros. Então, recapitulando, cristão não deve ser juiz, cristão não deve ser hipócrita, ele deve ser um bom irmão. Então, tudo que foi falado aqui, primeiro serviu para quem falou. Nós agradecemos a paciência, as energias positivas para a nossa pessoa e desejamos um bom retorno a todos. Que Deus permaneça nas almas de cada um e Jesus nos nossos corações. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Hoje, nosso irmão Alexandre, pela primeira vez, está fazendo palestra na nossa casa, tornando aí um divulgador da doutrina, que é algo bastante importante. E a gente fica muito feliz por causa que, nesse princípio, precisa-se de coragem. E hoje ele foi grande e corajoso e, além de tudo, ainda mostrando de uma maneira simples e sucinta como a gente deve agir no nosso dia a dia. Isso é muito importante. Muito obrigado, meu irmão. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar